O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Eu vos anuncio o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens e mulheres vão desmaiar de medo só de pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado, para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós. Pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. Portanto, vigiai, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãos e irmãs, como o padre dizia no início da missa, nós estamos iniciando um novo ano litúrgico e estamos começando o tempo santo do Advento. Esse tempo do Advento, tão pequeno, de 4 semanas, é para que nós, cristãos católicos, nos preparemos para a festa da Encarnação. Porque Natal não é simplesmente o nascimento de Jesus. Celebrar o Natal significa celebrar o dia e o momento em que Deus deixou os céus e se fez homem. Deus nos amou tanto, Ele se fez tão solidário conosco, que se fez gente como a gente. Se você pega as grandes religiões históricas e milenares, você pode ver que todos aqueles que acreditam em alguma divindade, acreditam que o Deus deles esteve sempre no céu e de lá nunca saiu. Nós cristãos somos os únicos que acreditamos que um dia, no dado momento da história, Deus deixou o céu e veio morar no meio de nós.
veio comer conosco, sorrir conosco, chorar conosco, na pessoa de Jesus. Então, com esse advento, nós queremos nos preparar para esta festa, quando Deus ganhou carne e assumiu a nossa natureza humana. E ao falar dessa primeira vinda de Jesus, a igreja hoje também quer que cada um de nós pensemos nas outras vindas de Jesus. Jesus que veio, Jesus que vem todo dia e que Jesus que virá um dia definitivamente. Um dia Jesus veio e nasceu criança, pobre, humilde, discreta, anônima, num curral, pobre. Mas todos os dias da nossa vida cotidiana, Jesus vem ao nosso encontro. Na doença, no luto, na pobreza, naqueles que sofrem por causa da prostituição, do álcool, das drogas, do desemprego, da falta de moradia, de salários injustos, na humilhação, na exclusão. Jesus vem todo dia e toda hora, Ele se aproxima de nós e nós precisamos enxergá-lo. Mas a gente também não deve se esquecer desse Jesus que um dia virá definitivamente. E veja que a palavra de hoje aqui no Evangelho diz que esse Jesus agora um dia virá como rei nas nuvens, com poder e glória. E não mais simples, humilde, pobre, como ele veio há 2021 anos atrás. Você sabe perfeitamente que quando a gente morre, essa vinda de Jesus, ela acontece imediatamente para nós. Mas hoje, quando a igreja diz que é para a gente pensar nessa vinda definitiva de Jesus um dia, a gente também deve pensar assim: como que eu vou me preparar para me encontrar um dia com Jesus na sua vinda definitiva, se hoje eu ainda não sei acolher a sua primeira vinda? Ou seja, Jesus ainda não mora dentro de mim porque eu não deixo, eu ainda não vivo uma vida lado a lado com Cristo, eu não dou bola para os seus ensinamentos, para a sua palavra, eu vivo tão longe de Jesus. Como é que eu vou pensar em fim do mundo, Jesus vir na glória, eu terei um encontro com Ele um dia? Como que eu vou pensar nessas coisas se antes eu não tenho vivido o passo anterior? Que é de degustar, aproveitar e valorizar a sua primeira vinda, quando Ele veio bebê, quando Ele veio nenê, quando Ele veio criança, e continua no meio de nós. Ele está no meio de nós. Hoje aqui no Evangelho, Jesus diz que é para a gente tomar cuidado com o excesso de comida, o excesso de bebida, o excesso de festas e tantas preocupações da vida que nos engole. Você sabe perfeitamente que neste final de ano, essas coisas acontecem. Ainda mais agora que vivemos um tempo favorável da pandemia, com certeza terão confraternizações, compras, viagens, visitas. E se a gente não tomar cuidado, vamos ficar perturbados, agitados, atarefados.
E a gente corre o risco de chegar no Natal vazio, sem preparo. Hoje, depois da comunhão, o padre vai rezar uma oração bonita que diz assim, muitos já até conhecem: Senhor, ajudai-nos para que, caminhando neste mundo entre as coisas que passam, possamos abraçar as que não passam. Olha que lindo! Caminhando por este mundo entre as coisas que passam, porque tudo passa, possamos abraçar somente as que não passam. Jesus não passa, a fé não passa, o amor não passa, a palavra de Deus não passa. Quantas coisas lindas permanecem e que muitas vezes a gente não abraça e deveria abraçar. Quando a gente abraça coisas que passam, a gente acaba indo junto, a gente se esvazia, a gente também vai embora. Esse fim de semana, eu preguei um retiro na cidade de Jacareí, cheguei agora à tarde, para um grupo de homens que vão ser ordenados diáconos no mês de dezembro em Mogi das Cruzes. E quando eu fazia a homilia hoje de manhã, um deles me perguntou e disse: Padre, então qual é a melhor maneira da gente vigiar? Qual é a melhor maneira da gente se preparar neste advento e da gente chegar bem na festa da encarnação, no Natal? Naquele exato momento eu abri aqui a segunda leitura que a gente proclamou hoje, carta de Paulo à igreja de Tessalônica, e o apóstolo diz aqui no primeiro versículo: Deus vos conceda que o amor entre vocês e para com todos aumente e transborde sempre mais. Que melhor maneira de se preparar do que essa? Que o amor entre nós cresça, aumente, seja recíproco, seja generoso, seja verdadeiro. Não é o apóstolo Paulo que também diz que tudo passará, somente o amor permanecerá? Não é disso que estamos falando? Então, que neste advento, essa seja a nossa primeira preocupação, que o amor cresça na minha vida e transborde. E quando a gente fala de amor, nós estamos falando de paciência, estamos falando de respeito, estamos falando de tolerância, de perdão, de misericórdia, de abandonar os preconceitos, os julgamentos, as vaidades fúteis, as injustiças. Isso é deixar o amor crescer e transbordar entre nós. E tudo isso não é teoria, tudo isso é prática. Porque o amor tudo cura, o amor cura qualquer dor, o amor cura qualquer saudade, o amor cura qualquer embaraço, qualquer situação. E se o Senhor voltará um dia, e Ele voltará, é assim que Ele precisa nos encontrar, investindo a nossa vida no amor que não passa, abraçar o amor que não passa. Então, antes da gente ficar preocupado com esses sinais que Jesus hoje fala aqui no Evangelho, de que virão terremotos, maremotos, escuridão, catástrofes,
que a gente não veja essas coisas com pânico, com terror e com medo. Porque só tem medo de Deus quem não vive com Deus. Só tem medo do fim do mundo quem hoje não vive de mãos dadas com Deus. Tanto é que Jesus diz aqui, quando essas coisas ruins começarem a acontecer, Ele não diz para nós, fuja, se esconda. O que Jesus diz? Levantai-vos e erguei a cabeça, porque é a vossa libertação que está prestes a acontecer. E no final do Evangelho, Jesus diz, vigiem e mantenham a vossa vida de oração, porque o dia em que Cristo aparecer diante de você, pode ser na sua morte ou pode ser nessa segunda vinda. Você não vai precisar tremer de medo e cair apavorado no chão, mas como diz o Evangelho, ficar em pé diante do Senhor. Ter medo do quê? Se eu sempre amei a Deus. Ter medo do quê? Se eu conheço Deus, se eu sinto Deus, se eu vivo com Deus. Ter medo do quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vocês sabem que nada pode nos destruir, nem mesmo a morte tem poder de nos destruir. Graças ao que Jesus fez para nós como libertação. Então, ao começar a corrida para o Natal, que a gente possa mais uma vez repetir um pedacinho do Salmo 24 que a gente cantou hoje. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Irmãos, nos seus momentos de tristeza, nos seus momentos de aridez, nos seus momentos de angústia, nos seus momentos de crise, qual é a melhor receita para você? Elevar a Deus a sua alma, sentir Deus. E aí eu queria que vocês repetissem comigo a primeira estrofe que a gente cantou no Salmo de hoje, e que vai ser um pedido que nós vamos fazer para esse advento e para o Natal. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. E fazei-me conhecer a vossa estrada. E fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza. Vossa verdade me oriente e me conduza. Porque sois o Deus da minha salvação. Porque sois o Deus da minha salvação. Amém. Amém.